Olá a todos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje vamos falar sobre as dificuldades que alguns dos profetas bíblicos enfrentaram, sendo que muitos deles tinham que viver em situações bem humilhantes para poder cumprir o seu chamado e ministério. Ser um profeta verdadeiro de Deus não é fácil. Veremos através desse vídeo que muitas vezes esse caminho é bem solitário, pois, geralmente, o profeta se torna a boca de Deus aqui na terra. Quando isso ocorre, ele tem de ir na contramão de tudo aquilo que a humanidade ensina, e isso não ocorre só nos tempos atuais. Veremos com esse vídeo que as coisas sempre foram assim, independentemente da época. Quando você anda no caminho de Deus, você automaticamente se torna inimigo do sistema desse mundo. Vamos começar pelo profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta em um dos períodos mais difíceis para Judá, pois ele pegou todo o início da invasão de Jerusalém e viu o povo sendo levado cativo para a Babilônia. Por causa de suas profecias duras, Jeremias foi lançado em uma cisterna, onde não havia água nem pão, somente lama. Por conta disso, ele quase morreu e teve de experimentar a solidão e a escassez. Jeremias procurou sempre dizer a verdade para as pessoas, mas a verdade nem sempre é algo que as pessoas querem ouvir, e por conta disso, ele sofreu bastante, como a maior parte dos profetas. Agora vamos falar um pouco sobre o profeta Oséias. Oséias teve um dos ministérios mais difíceis dados por Deus, pois sua vida foi utilizada aqui na terra como exemplo à humanidade para demonstrar a infidelidade de Israel para com Deus. Para realizar esta representação, Deus mandou que Oséias se casasse com uma prostituta. Sendo assim, Oséias representaria a Deus e a prostituta, o povo de Israel. Toda vez que a mulher de Oséias regressava à prostituição, Deus mandava Oséias resgatá-la e trazê-la de volta para casa, e isso foi feito por diversas vezes. Deus fez isto para mostrar quantas oportunidades ele havia dado a Israel de se arrepender, e mesmo assim eles insistiam em serem infiéis a Deus e se curvavam diante de ídolos e imagens de esculturas. E esse tipo de infidelidade para com Deus era equivalente à prostituição. Imagine como deve ter sido difícil para Oséias e a vergonha que ele deve ter passado tendo que viver com uma mulher infiel. O último profeta que vamos falar nesse vídeo é Isaías. Isaías é chamado de profeta messiânico, pois ele foi quem mais falou sobre a vinda do Messias. Mas, mesmo assim, sua chamada não foi nada fácil. Você sabia que Isaías teve de andar 3 anos descalço e nu como sinal de uma profecia proferida contra o Egito e a Etiópia? Quando eu li isso, fiquei bem chocado, e para que você possa entender melhor, eu vou ler o texto aqui. Ele se encontra no livro de Isaías, capítulo 20, versículos 2 ao 4, que diz assim: Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos, e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Podemos afirmar que os profetas do Antigo Testamento realmente viviam o que pregavam e sofriam bastante para levar a palavra de Deus adiante, sendo que a maioria deles tiveram um final bem ruim. Segundo o Talmud, Isaías foi morto ao ser perseguido pelo rei Manassés. Quando isso ocorreu, ele se escondeu dentro de um cedro, que é um tronco de uma árvore. Então, o rei ordenou que cerrassem o cedro com o profeta dentro. Por conta disso, dizem que Isaías morreu cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. E o curioso disso é que Manassés
era filho do rei Ezequias, homem a quem Isaías havia profetizado que Deus lhe acrescentaria 15 anos a mais em sua vida. Analisando por todo esse contexto histórico, a vida de Isaías aqui nessa terra foi bem amarga, mas é óbvio que o galardão dele no céu será enorme, não tenho dúvidas quanto a isso. Por isso, se você quer seguir o caminho de Deus e levar a palavra dele adiante, esteja preparado para as dificuldades, mas saiba que Deus nunca abandona aqueles que o temem. Eu acredito que todo o sofrimento que Isaías passou não foi nada diante de todas as experiências e visões espirituais que ele recebeu da parte de Deus. Por isso, ele aguentou firme até o final, pois ele tinha grande intimidade com Deus. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço por favor que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus.